Eu quero dar aquele bom dia especial ao nosso colunista, Dr. Pedro Guareto. Seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. E bom dia também especial ao nosso querido amigo Marquinhos, né? Cervejeiro. Que mais uma vez está de férias. Mais uma vez. Eu espero que ele traga o queijo de Minas, porque ele foi para Minas, porque eu tenho uma pessoa bem próxima, que inclusive é comadre minha, que foi para Minas, prometeu um queijo para mim e não trouxe. Agora eu espero que o Marquinhos faça pelo menos essa parte e traga um queijo pra gente, viu? Exatamente, Marquinhos. Pra depois degustar com a cerveja caseira que ele produz. Estamos no aguardo, viu, Marquinhos? Doutor, praticamente mês de maio, 31 dias, hoje dia 16, meio do mês. Qual o tema proposto para essa quinta-feira? Então, hoje eu separei um tema até para que a gente possa aqui bater um papo, refletir um pouco sobre o que vem acontecendo e muito nas redes sociais. Nós sabemos que hoje existe um princípio constitucional que é denominado o princípio da presunção de inocência. Tá, Pedro, mas o que é isso? Esse princípio, ele estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá, Pedro, mas o que isso impacta no nosso dia a dia e na nossa vida? Hoje, infelizmente, é muito comum nos depararmos com situações, principalmente nas cidades menores como a nossa, onde alguém se envolve em algum tipo de problema policial ou até mesmo judicial, e esse caso ganha repercussão de uma forma muito rápida e muitas vezes os juízes virtuais, que eu denomino, que são aquelas pessoas que gostam aí de palpitar sobre tudo e sobre todos, já vão logo para as redes sociais e começam a realizar alguns comentários, inclusive condenando já antecipadamente aquela pessoa. É importante dizer que quem tem legitimidade para condenar alguém é o magistrado, é o juiz ou a juíza. Esse sim está revestido no seu cargo com poderes para tanto. O policial militar, policial civil, guarda municipal, promotor de justiça e o advogado, eles não têm o poder de condenar qualquer pessoa. Eles são peças fundamentais dentro do poder judiciário, mas cada um exerce seu papel. A autoridade policial, ela investiga, o advogado defende, o promotor acusa, mas quem julga efetivamente é o juiz. Com toda a junção dessas peças, existe vamos dizer assim, todos os protocolos em mãos da autoridade, o juiz ou a juíza, para que possa analisar e dar o seu veredito. Exatamente. E é muito comum a gente nos deparar com situações como a que eu mencionei, de pessoas que vão para as redes sociais e já passam a querer condenar essas pessoas. É importante dizer que isso é um risco muito grande, até porque, como eu mencionei, quem tem poder para decidir ou não é o juiz. Quem vai analisar o caso de uma forma mais ampla, com todos os elementos do devido processo legal, ou seja, com as peças da acusação, com as peças das defesas, com as provas técnicas, é o juiz. E essas pessoas que realizam esse tipo de conduta, que principalmente nas redes sociais, estão passíveis sim de responsabilização. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, existe sim a responsabilização para esses casos. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, porque acho que todo mundo aqui deve ter a exata noção dos prejuízos causados
por condutas como essa. Mas mais que isso, o fato, de repente, de uma autoridade policial se dirigir até a porta da casa de alguém, por mais que vá para cumprir uma ordem, uma determinação, a gente já sabe que isso já é, de certa forma, traz um certo prejuízo para aquela pessoa. Porque, quer queira, quer não, a própria sociedade, naquele momento, já passa a condenar a pessoa sem sequer saber o que de fato está acontecendo. Num passado não tão distante, Tony, ouvintes e internautas da Raiz FM, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela entrou num embate muito grande quando de uma operação realizada pela Polícia Federal, isso há cerca de uns 6, 7 anos atrás, aonde a Polícia Federal simplesmente se deslocava até a residência de algumas pessoas que tinham sido mencionadas naquele caso, iam até a casa daquela pessoa, simplesmente retirava a pessoa do seu domicílio e levava até a delegacia para prestar depoimento. Isso, no ordenamento jurídico, é denominado condução coercitiva. Agora, para que serve a condução coercitiva? A condução coercitiva, ela é utilizada quando a pessoa devidamente convocada para comparecer perante a autoridade policial, ela simplesmente não comparece. Aí, ou até mesmo dentro do próprio Poder Judiciário, quando a pessoa é intimada a comparecer e não comparece, também existe a figura da condução coercitiva, ou seja, o oficial de justiça, junto com a autoridade policial, vai até o local onde a pessoa está e leva até o Poder Judiciário ou a delegacia para prestar o seu depoimento. Agora, por que a OAB interviu nisso? A Polícia Federal simplesmente não convocava ninguém e ia com a sua viatura até a casa das pessoas, retirava as pessoas da casa para simplesmente prestar depoimento. Agora, e o prejuízo que essas pessoas sofriam? Simplesmente a Polícia Federal aparece na porta da casa da sua casa para você ser testemunha num processo ou num inquérito policial. Como que fica a sua imagem perante as pessoas? Com base nisso, a OAB ingressou com uma representação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo pacificou de fato o assunto, estabelecendo que isso é vedado, ou seja, sem convocação prévia, a Polícia Federal, nesses casos, não poderia comparecer até a residência dessas pessoas. O objetivo aí, primeiro, é cumprir a lei, que a lei estabelece isso. Segundo, se você não foi convocado para comparecer a uma delegacia ou até mesmo ao fórum, como que você vai saber que você precisa ir até lá? É humanamente impossível. E terceiro, os prejuízos causados pela presença da polícia na porta da casa de alguém, única e simplesmente para funcionar como testemunha, isso é gravíssimo. Hoje nós sabemos que a lei de abuso de autoridade, ela veda expressamente diversas condutas. Até num programa atrás, eu cheguei a fazer menção de situações onde autoridades policiais vinham filmando pessoas sendo presas, né? E o que essa lei de abuso de autoridade estabelece? Que é a Lei 13.869 de 2019. O artigo 13 dessa lei traz o seguinte: constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo de pena cominada à violência. Então hoje existe uma lei estabelecendo punição para quem exibe o teu corpo ou parte dele à curiosidade pública. Isso está na lei.
E constantemente a gente vê situações onde a gente respeita todo e qualquer trabalho, principalmente o da polícia, porque o trabalho da polícia é esse, né? Assim como o trabalho do promotor público é, de fato, oferecer a denúncia, assim como o trabalho do advogado é defender, mas é preciso ter muita cautela, porque isso pode culminar com uma mácula em toda a investigação. Sem contar que quem faz isso está cometendo um crime. Está cometendo um crime. Então, Tony, Marquinhos, Tony, ouvintes e internautas da Raízes, é importante ter muita, mas muita cautela em toda e qualquer situação que envolve esses chamados crimes ou investigações que envolvem terceiros, principalmente com a opinião pública. Porque muitas vezes a opinião pública de plano já quer condenar a pessoa sem sequer verificar exatamente o que de fato aconteceu, mas quer ir lá emitir opinião. Nós tivemos aqui na nossa região um caso, ficou muito conhecido, nossa cidade vizinha, Rafar, ganhou muita repercussão, né, na imprensa, a própria Globo veio cobrir o caso, o assunto, criou um grande alvoroço, né? Uma pessoa foi presa em virtude disso. E eu quero fazer aqui uma menção a algumas pessoas, né, todos os advogados e advogadas, que é a doutora Amanda Escomparém Machado, doutora Rafaela Batagim, doutor Enan Costa, doutor Gustavo César Cúnico, doutor Jason Costa, doutor Wellington Rocha Lima. Combatentes advogados que defenderam essa pessoa de uma forma digna, apresentaram as provas ao magistrado do que de fato estava acontecendo, e aquela pessoa que, pela opinião pública, já era um criminoso, já tinha que ser condenado, tinha que ser preso, né? Todas aquelas consequências, esses nobres advogados, exercendo a sua profissão, conseguiram a absolvição dessa pessoa. Muita gente nas redes sociais já tinha condenado essa pessoa. Fizeram várias menções, né, a essa pessoa sem se preocupar com a família dessa pessoa, sem se preocupar com os filhos dessa pessoa, sem se preocupar com os pais dessa pessoa, sem se preocupar com o trabalho dessa pessoa, simplesmente porque saiu na imprensa, foram lá para as redes sociais e começaram a denegrir a imagem dessa pessoa que estava numa situação. Só que o Poder Judiciário, que é quem tem legitimidade efetiva para julgar, o magistrado, vendo todas as provas dos autos, foi lá e absolveu essa pessoa. É preciso ter muito cuidado e, principalmente, ter a exata noção que esse tipo de conduta tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Não sei se é o caso, mas essa família poderá, inclusive, acionar cada uma dessas pessoas que fez lá com essas afirmações contra essa pessoa que estava numa situação, né, sendo investigada pela polícia, e que teve uma decisão judicial favorável dizendo que ela é inocente, que ela não cometeu aquele crime. Então é importante ter muito cuidado, ter a exata noção da responsabilização e, principalmente, ter muito mais amor e compaixão ao próximo. Hoje é uma família que está nessa situação. Amanhã pode ser a sua. Por isso, muito cuidado com esse tipo de conduta. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Já não é de hoje que a gente vem mencionando que tudo tem seu preço e o seu risco quando você leva a sua justiça nas redes sociais, né, doutor? Então vale muito isso para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, pensar muito antes de querer dar a sua opinião ou o seu julgamento nas redes sociais. Exatamente. Uma boa semana a todos e até a próxima quinta-feira.